Aleluia, povo de Deus, aqui é o Bispo Miguel Serra, da Igreja Ministério Íntimos com Deus, bairro do Limão, Zona Norte de São Paulo. Eu quero trazer para vocês aqui uma reflexão forte da Palavra de Deus e trazer alguns vídeos da última semana de dezembro até agora, dia 3, hoje é dia 3 de janeiro de 2024. E a nossa palavra de meditação está aqui no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e todos vocês leiam 2 Tessalonicenses, capítulo 2, todo. No versículo 3 do capítulo 2, diz assim a palavra de Deus: ninguém vos engane de maneira alguma, pois aquele dia não virá, sem que primeiro venha a apostasia, e que o homem do pecado seja revelado, o filho da perdição, de modo que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo ser Deus. Versículo 11: por isso Deus lhe enviará forte ilusão, para que creiam em uma mentira, para que sejam condenados todos aqueles que não creram na verdade, antes tiveram prazer na injustiça, na mentira. Essa é a palavra de Deus. Nos últimos dias haverá apostasia da fé, pessoas que negarão a Cristo. Segundo lugar, depois ele diz também que o inimigo, que o filho da perdição, e ele vai se assentar no trono como se fosse Deus. Ele vai ficar no templo de Deus e vai parecer com Deus, vai se parecer com Deus, mas na verdade é um espírito de engano. Isso aqui acontecerá lá em Israel. Um dos lugares que o anticristo vai reinar no mundo inteiro é lá em Israel, quando for reconstruído o templo, novamente o templo do rei Salomão. Fiquem atentos a esses detalhes. Dizem que tudo o que é necessário para a montagem do templo já está pronto. Vão reconstruir o templo lá em Jerusalém, o templo de Salomão. Vão levar a Arca da Aliança para lá. Esta é a menorá do terceiro templo de Jerusalém e ela segue exatamente as instruções bíblicas, até o material. Pessoal, isso aqui é mais de $1 milhão de ouro ao nosso lado. O terceiro templo está sendo construído? Não exatamente. Os utensílios, sim. O Instituto do Templo já preparou a maior parte dos utensílios para o terceiro templo de Jerusalém, mas a construção do edifício em si, sobre o monte do templo, ainda não começou e ainda não há data prevista para o início. Quando Jesus disse até, cuidado, irão dizer o Cristo está ali, o Cristo está aqui, não vos enganeis. Versículo 11 e 12, é quando ele diz assim, que nos últimos dias, Deus permitirá que venha o espírito de engano, o espírito do erro, mas para enganar quem? Aqueles que gostam de andar no erro, na mentira. Só que esse espírito da apostasia também tem a mesma conotação, que é o mesmo espírito de engano que virá para enganar até mesmo os eleitos de Deus. Quantos ministérios, quantas igrejas, quantos líderes que não ensinam as verdades sobre Jesus Cristo, que não ensinam o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus, mas iludem as pessoas com falsas profecias, falsas revelações, falsas visões. E está escrito aqui que Deus permitirá, é Deus que permitirá. Então Deus está dizendo o seguinte, o que para nós? Porque nós conheceremos a verdade e a verdade nos libertará. Então por isso que eu digo, busque ao Senhor, esteja sempre na presença de Deus. Você conhecendo as verdades da palavra de Deus, você não será enganado. Se firme na presença do Senhor. O seu alvo é Cristo. Cuidado com esses que só pregam coisas boas, que só pregam prosperidade, só pregam vitória, só pregam portas abertas, só pregam milagres. E estes, na verdade, nem andam segundo a vontade de Deus. Por isso Deus lhe enviará forte ilusão, para que creiam em uma mentira, para que sejam condenados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na injustiça. Quantas pessoas crentes, quantos líderes cristãos que você vê que parece que tem prazer de viver na prática do pecado?
pecado, ouve música mundana, bebe, fuma, vive na prostituição, é escândalos terríveis nas redes sociais. São pessoas que andam na mentira, são pessoas que andam no engano, e muitos têm prazer de segui-los, porque estão andando no mesmo erro, no mesmo engano, e Deus está dizendo que todos estes serão condenados. Um pastor foi preso, acusado de uma série de crimes sexuais. 10 mulheres, inclusive, já denunciaram o religioso. Perceba como ela olha para o pastor, mesmo sem saber que se tratava do assassino da própria filha. Que nada fica oculto. Ele pregava a palavra de Deus nos cultos, mas era foragido da justiça. O religioso é acusado de ter assassinado um homem a facadas no interior de Pernambuco. O pastor foi preso durante uma celebração e em frente aos fiéis. A polícia prendeu hoje um pastor suspeito de estuprar adolescentes que frequentam uma igreja em Guarulhos, na Grande São Paulo. Ficarão, quando Jesus vier, ficarão para a grande tribulação, não serão arrebatados para a igreja do Senhor. Quando o Espírito Santo for tirado da terra, o anticristo se manifestará e governará sobre o mundo inteiro. Tudo o que está acontecendo da última semana de dezembro para agora é mais uma vez sinais nos céus e na terra, confirmando a vinda do Senhor Jesus Cristo. Só de semana passada para cá, no iníciozinho, na virada do ano, o governo do nosso Brasil está praticamente obrigando as pessoas a vacinar as crianças, praticamente de 1 ano a 5 anos de idade. Então a gente está vendo estudos de aumento da trombose, do AVC, da miocardite, e isso pode ser efeito colateral da vacina. Enquanto não estivermos seguros de que não há efeito colateral e que a pessoa não vai morrer de Covid, ela não pode ser obrigatória. Até esse ponto, e eles estão longe de conseguir provar isso, bastante longe. Então a gente não vai ceder à indústria farmacêutica milionária, né, que hoje a gente sabe que grande parte é isso, é o lobby da indústria farmacêutica, a gente não vai ceder a isso e a gente quer o melhor para o Brasil e para os nossos brasileiros. O Papa agora aceitou que os outros padres abençoem a relação homoafetiva. Pela primeira vez, o Papa Francisco sugeriu que casais de pessoas do mesmo sexo poderiam ganhar a bênção de padres católicos. Uma mudança em relação ao início do ano, quando o pontífice disse que a igreja não poderia abençoar uniões homoafetivas porque não podia abençoar o pecado. Porque quando uma bênção é solicitada, ela expressa um pedido de ajuda a Deus. Por quê? Porque não querem perder ovelhas, não querem perder membros. Por que muitos pastores aderem a tantas coisas erradas? Porque querem membros. A maioria dos líderes estão preocupados em ser aceitos por todos. Jesus não foi aceito por todos. Jesus foi morto até mesmo pelos religiosos daquela época, porque ele condenou a prática de cada um deles. A minha esposa teve visões, vendo pessoas caindo no meio da rua. Será que não vai haver um momento em que vai acontecer isso? Quantas pessoas não estão morrendo aí de infarto? Pessoas novas, pessoas que praticam, que fazem parte de academia, fazem exercício, jogam bola, fazem tantas atividades e do nada tem um infarto fulminante. Tudo isso são sinais que confirmam a vida do Senhor Jesus. São sinais que confirmam que a palavra de Deus é real e verdadeira. Aquele que permanecer firme até o fim, esse será salvo. Deus abençoe.